Boa tarde, colegas internautas do Facebook, YouTube, Twitter e alguns grupos de WhatsApp. Continuando nossas exposições semanais, Marcos Valério Rocha, nosso canal que está no título, no subtítulo aqui embaixo, Aclarando Caminhos em Casa, pelo método aferente, o Alessi Essente. Vamos fazer uma errata, como sempre tem, né? E alguns esclarecimentos sobre a exposição passada. Como tem muita gente nova, o esclarecimento preliminar que eu procuro fazer algo bem espontâneo, não gosto de preparar muito. Com o método aferente é o que eu estou sentindo no momento. Se eu preparar demais, já deixa de ser o método aferente. Aferente são os nervos sentidos que reagem ao estímulo externo. Isso é da neurologia. Então, eu procuro ser mais espontâneo. Então, como é espontâneo, tem seus erros. Como tem a questão do inglês. Eu coloco coisas em inglês que eu tenho grupos no Facebook que eu participo de bandas de rock, de sites de música estrangeira que falam inglês, né? Então eu faço geralmente é de música, eu tenho um grupo, principalmente o grupo Talk Heads que eu gosto, e é o que mais aceita, que eu gosto de MPB, e lá não tem muita implicância. Teve um que até acaba, que o Talk Heads não pode ter muita implicância, que é da cultura e da história da banda, e essa influência de vários grupos, inclusive a música brasileira. Eles relançaram o Tom Zé, eles não, o líder, né? David Byrne, mas antes já trabalharam com Naná Vasconcelos, trabalharam com Paulinho da Costa, percussionistas brasileiros, então fica meio difícil. E quando eu faço comentário e falo que sou do Brasil, muitas vezes eles não tratam bem, né? Mesmo de banda de rock deveria ser algo mais aberto. Mas quando tem gente que segue, nós nos conversamos, eu tenho de ler e passar por Google para traduzir. Algumas coisas eu entendo, outras eu tenho de traduzir. E eu faço a versão do que eu vou falar pelo Google e muitas vezes dá alguma coisa errada. Como Baldwin, e é Building, e tem um U e um I. Eu fiz o concerto, talvez não dê tempo de sair, então era isso nesse sentido. Agora, um outro esclarecimento é sobre a exposição, sobre os terremotos, quando a gente fala da questão de Deus, por que Deus deixa acontecer isso. E nós falamos que é algo já da natureza, essa busca de infinitude, de eternidade. Muita gente fala, e quem se suicida? Primeiro, é um fato raro, a gente tem aquela coisa, a exceção confirma a regra, né? E muitas vezes a pessoa está passando por um momento tão difícil psicológico que ela não aguenta essa vida, né? Aí há o desconto, ela se fica perturbada. Aquele gesto dela nessas situações é porque ela quer prolongar a sua vida psíquica. E sua vida psíquica aqui não está tendo prolongamento. Esses são casos raros, mas não invalidam, igual ter sido excluído de Hegel. Nós vamos ler uma passagem hoje sobre essa passagem, quando ele fala que o terceiro, ele acaba confirmando, né, os outros dois, então confirma essa regra de que a pessoa busca o infinito e se eternizar. Existem pessoas que muitas vezes estão em idade avançada, doente, então não tem, de novo essa questão, né?
que adianta a pessoa vegetar, né? Ou a pessoa que pega um diagnóstico que tem doença incurável, né? E muitas vezes se suicida também, porque ela fica com medo de sofrer e não é existência ela passar pelo sofrimento que está vizinhando ela. Isso não justifica, né, nossa posição, né? Mas muitas vezes conturba o raciocínio normal. Então, num raciocínio normal, ideal, a pessoa busca prolongar a sua existência. E Teilhard Chardin, no livro dele, ele inverte a explicação de Deus. Nós vamos ler hoje, na parte da energia especial, e joga para o ponto ômega. Então, Deus seria essa realização final. Isso condizente com a Bíblia, né? Com o reino dos céus é um reino de felicidade eterna que Cristo nos prega, né? E essa expectativa que animou demais os povos que estavam subjugados, que acabou derrotando e o Império Romano teve de conceder, né, espaço para coisas, vamos dizer assim, do terceiro mundo no seu interior, né? Constantino pode se criticar se foi oportunismo ou não, mas foi a força do movimento, mesmo que foi um gesto oportunista, mas não se renega a força do movimento cristão, oriundo de um país totalmente desconhecido das grandes potências de então. Eram esses outros mais esclarecimentos, nós daremos, talvez, durante a semana, como vez por outra nós fazemos, ou nas nossas próximas sessões. Ou sexta, dependendo do momento, ou mais certo, sábado. E os vídeos são lançados posterior às 6 horas da tarde, muitas vezes tarde da noite, porque demora a baixar pelo YouTube. Boa tarde.